Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, entregou uma carta ao governo federal fazendo um pedido, quase que um apelo, para que a condução da pandemia seja nacional, unificada e coerente, para dificultar. Sem isso, isso dificulta a adoção de medidas qualificadas que possam reduzir a interação social. Do que eles estão falando? De eventos de fim de ano, de carnaval. Se nesse momento não tiver uma orientação nacional para aumentar as restrições, enquanto ainda é possível restringir, por exemplo, só durante a noite ou só durante os fins de semana, em algumas regiões isso já pode ter um impacto importante nesse momento. Mas o que os secretários estão dizendo, o Conselho Nacional, é que precisa do governo federal unificar essas regras e tomar uma decisão para que ela valha para o país inteiro, porque o momento é realmente muito grave. Quem acompanhou hoje a coletiva aqui no Palácio dos Bandeirantes, esse assunto foi abordado também, né, pela equipe do Centro de Contingência do Coronavírus aqui em São Paulo, foi a Mayra de Jaime, que está conosco nesta abertura do Bastidores do Poder. Boa tarde, Mayra. Boa tarde, Cris, Lana, Cláudio, boa tarde a todos os ouvintes. Pois é, quem falou sobre isso na coletiva hoje foi o coordenador executivo do Centro de Contingência do Coronavírus, João Gabardo. Ele mencionou essa carta e disse que no ano passado, enfim, no começo da pandemia, a infecção era regional. Então começou na região norte, foi para o nordeste, chegou no sudeste e aí cada estado foi tomando suas medidas. Só que agora a pandemia está acontecendo de forma bem grave em todo o país e que isso exige uma coordenação de combate nacional. Então, nessa carta aberta que foi divulgada hoje, o CONAS, né, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, exige, entre outras coisas, restrição em nível máximo nas regiões com ocupação de leitos acima de 85%, proibição de eventos presenciais, como shows ou eventos que gerem aglomeração, suspensão das atividades presenciais de todos os níveis de educação no país, toque de recolher nacional das 8 horas da noite às 6 da manhã e durante os finais de semana, fechamento de praias e bares e instituição de barreiras sanitárias nacionais e internacionais, considerando inclusive o fechamento dos aeroportos e do transporte interestadual. Então, várias medidas que o Conselho Nacional de Secretários de Saúde sugeriu para o Ministério hoje. E aí a gente vai ver se vai haver alguma resposta, porque muitas vezes esses ofícios não têm, né? Inclusive o governo de São Paulo também está enviando um ofício hoje, na verdade está entrando com uma ação no Supremo Tribunal Federal, depois de vários ofícios que foram enviados, para pedir na verdade, que o Ministério da Saúde entregue seringas e agulhas aqui para o Estado, além daquele outro ofício que foi relacionado à habilitação de leitos, né? Atualmente nenhum leito de UTI está habilitado pelo Ministério da Saúde, ou seja, está sendo custeado pelo Ministério da Saúde, mas o STF já determinou, a ministra Rosa Weber determinou que o governo federal deve custear e agora São Paulo espera que isso aconteça, está aguardando. Desculpa, Cris, só para o nosso ouvinte entender que é uma questão nacional, que não é uma questão do Estado de São Paulo, que não é uma questão que afeta só os 3 estados da região sul, 17 estados estão hoje com mais de 80% dos leitos ocupados. Mais de 80% dos leitos ocupados. Quando a gente coloca 70% de ocupação na lista, sobe para 22 estados mais DF. É praticamente o Brasil inteiro. A situação está complicada em praticamente todo o país. Não dá para transferir paciente de um estado para o outro, porque a situação está se agravando, os 3 estados da região sul no colapso, o Distrito Federal também. Então, 1 leito, 2 leitos, que isso, gente? Não tem a menor condição. E os números do CONAS, se você entrar no site deles agora, nesse momento, eles atualizam os leitos federais disponíveis. Em dezembro eram 12 mil, pela relação do CONAS, que é esse Conselho dos Secretários de Saúde, pagos pelo governo federal, e hoje são um pouco mais de 3 mil. Então, eles estão alegando que o governo federal deixou de financiar leitos. E o Ministério da Saúde não confirma essa informação. Então, vamos ver se o Supremo resolve. Bom, a questão também é o seguinte, né? O que agravou muito a situação é que os estados e municípios que chegaram a montar hospitais de campanha desfizeram isso, né? Desmontaram isso no ano passado, no final do ano passado, né? Já próximo do fim do ano. Inclusive em São Paulo, eu me lembro da matéria que a gente deu, registrando o último paciente do Hospital do Pacaembu, que foi do Hospital de Campanha do Estádio Pacaembu, que depois que ele recebeu alta, aí
o ato final, digamos assim, da existência do hospital de campanha, que foi desmontado e etc., né? Muitos estados voltaram ao número de UTIs que tinham originalmente antes da pandemia, acrescido ali de mais alguma estrutura física concreta, digamos assim, né, que foi instalada, que foi adquirida depois da pandemia. Mas a maioria simplesmente desfez o que tinha. Contratos foram desfeitos. Aqui no Distrito Federal, há 10 dias, o Ministério Público recomendou que o governo local rompesse contratos de UTI, de fornecimento de materiais de UTI com uma empresa, porque considerou os valores elevados, etc. Quer dizer, os caras, em vez de recomendarem que o governo só pague o valor que ele considera justo, né, que se considera justo, aquele que o Ministério Público considera justo, não manda simplesmente desfazer o contrato, desmontar as UTIs. É aquela mania brasileira de que se tem irregularidade numa obra, né, paralisa a obra e fica lá durante anos paralisado e tal, né, enquanto se apura as suspeitas que frequentemente nem sequer se confirmam, muitas se confirmam, mas outras não. Enfim, aqui no Distrito Federal, por exemplo, no auge da pandemia do ano passado, havia quase 800 UTIs, né, à disposição aí dos pacientes de Covid-19. Esse número caiu para 391. Sabe por quê? Porque o restante todo foi desfeito. Eram UTIs que foram contratadas, que foram alugadas, que foram instaladas em hospitais de campanha e etc. Esse súbito aumento do número de pessoas doentes agora pegou os estados e municípios com as calças na mão, né? Agora estão tentando recompor, refazer todos aqueles contratos que foram cancelados ainda no ano passado. Em que pé está essa questão de leitos aqui em São Paulo, Mayra? A abertura de novos leitos, os hospitais de campanhas, eventualmente, isso está sendo discutido internamente? Tá, sim. Hoje, mais uma vez, nós jornalistas questionamos, né, o governo de São Paulo em relação aos hospitais de campanha. O secretário de Saúde, Jean Gorenstein, disse que na próxima quarta-feira vai ter novidades sobre isso. Então, eles estão avaliando, sim, a reabertura, mas não são aqueles hospitais enormes que a gente viu no ano passado. São, na verdade, hospitais de campanha já dentro de complexos hospitalares já existentes, para que se possa aproveitar ali todos os equipamentos, a mão de obra. As justificativas, né? Primeiro porque o processo de licitação de um hospital de campanha como os do ano passado é muito demorado para a emergência de agora, né? Essa foi o que falou o secretário. E também a questão de que nesse momento, mais pessoas precisam de UTI e aqueles hospitais de campanha tinham principalmente leitos de enfermaria. Então, valeria mais a pena você já montar esse complexo dentro de um hospital existente que tenha todos esses aparelhos. Então, essa é a situação por enquanto. E falando um pouquinho também sobre vacinação, que foi um ponto bem abordado na coletiva de hoje, o governo de São Paulo falou que por causa dessas filas aí no fim de semana, na capital paulista vão ser implementados 2 novos pontos drive-thru para vacinação de idosos, lembrando que nesse momento são pessoas de 80 a 84 anos e a partir de quarta de 77 a 79 anos. Um no estádio do Morumbi, na região sul, e o outro no Memorial da América Latina, na zona oeste da cidade, vão funcionar das 8 da manhã às 5 da tarde, como os outros pontos já existentes. Também foi falado sobre Coronavac, um novo lote de insumos com 8 mil litros, né, para a produção de 14 milhões de doses, vai chegar na quinta-feira. A exportação já foi autorizada na China. Chega então esse novo lote. Até agora, o Butantan já entregou 13 milhões e meio de doses para o Ministério da Saúde e prometeu hoje entregar mais 21 milhões de doses nesse mês de março. O que nós temos visto hoje são pacientes mais jovens, em cerca de 60%, pacientes na faixa de 30 a 50 anos, muitos dos quais sem qualquer doença prévia. São exatamente as pessoas que se sentem à vontade de sair, achando comigo eu só vou perder o paladar e o olfato, e esse é um problema, porque acabam perdendo a vida e a vida das pessoas nos seus entornos. E o tempo em que essas pessoas estão ficando nas unidades de terapia intensiva estão sendo maiores. Nós tínhamos uma média de 7
a 10 dias de internação. Hoje nós estamos vendo 14 a 17 dias, no mínimo, da sua presença e manutenção nessas unidades de terapia intensiva. Esse foi o secretário de Saúde, Jean Gorenstein, trazendo essa notícia preocupante que a gente já tinha ouvido de outros especialistas, mas agora de forma oficial no estado. O perfil das internações mudou, agora muito mais jovens internados de forma grave e por mais tempo do que a gente tinha no ano passado. Uma das hipóteses é que seja justamente por causa dessa nova variante detectada inicialmente em Manaus. E só para finalizar, a gente está com ocupação de UTI aqui no estado em 73,2% e existe uma previsão de colapso, porque está subindo muito rápido, em 18 dias, né? Eram 20 na sexta-feira, então 18 dias basicamente a gente pode ter um colapso aqui em São Paulo.